O approach hoje, a gente vai falar das Olimpíadas 2020, que vão ser jogadas, obviamente, em 2021, por conta de tudo que vem acontecendo no mundo. Eu convidei o Bruno Soares para contar um pouco das experiências dele em Londres e no Rio 2016. Infelizmente, na sequência ali, depois que ele mandou o depoimento para mim, ele já em Tóquio teve que ser operado de urgência de apendicite e está fora dos Jogos. Fica aqui a torcida para que ele se recupere o mais rápido possível e consiga estar de volta no circuito jogando e fazendo aquilo que ele faz muito bem. Na sequência, eu convidei o fino, Fernando Meligeni, para falar das lembranças dele de Atlanta 96, principalmente as lembranças dele fora da quadra, no desfile. Realmente acho que vale a pena dar uma conferida porque está bem bacana. E no final, eu vou falar das minhas experiências da Rio 2016, onde eu pude fazer boletins diários na manhã para a Fox Sports e depois, na sequência, comentar os jogos para o comitê organizador. Bom, lembrança das minhas últimas duas Olimpíadas, ou das minhas duas Olimpíadas, são muito bacanas, muito especiais. 2012 em Londres, por ter sido a minha primeira, por ter sido Olimpíadas diferentes, por ter sido jogado na grama sagrada de Wimbledon. Então foi uma emoção muito grande e uma honra muito grande ter participado das primeiras Olimpíadas. E 2016 nem se fala, jogando em casa no Rio, com o carinho da torcida, com o calor da torcida. Acho que provavelmente foi uma das emoções maiores que eu senti dentro de uma quadra de tênis e um momento muito especial para mim. Acho que não tem honra maior para um atleta que poder representar a bandeira do nosso país, e numas Olimpíadas então nem se fala. Então realmente duas Olimpíadas muito especiais para mim. Fala, Silvião, tudo bem? Uma das maiores lembranças que eu tenho de Olimpíadas, eu joguei em 96, foi o desfile de abertura, né? Principalmente porque, lógico, eu ainda não estava tão estabelecido no Brasil, já era brasileiro há muito tempo, naturalizado, mas eu lembro do desfile, fazendo o desfile pelo Brasil e sendo sequestrado pelos argentinos na brincadeira, de vários esportes foram até o lado, a gente estava bem perto no estádio, lá desfilando, e os argentinos foram até lá, me pegaram e falando que eu era argentino, os brasileiros me segurando. Foi uma sensação muito divertida, inusitada, vamos falar assim, mas divertida, porque a gente estava falando de muitos amigos, de pessoas queridas, e tinha já essa brincadeira de brasileiro, argentino, brasileiro. Então, acho, infelizmente esse ano a Olimpíada, com tudo isso do Covid, o desfile não vai ser da mesma maneira, que é uma grande festa, que é um grande momento, mas eu fico com essa lembrança muito, muito legal. É sempre muito legal ali a gente ouvir e saber um pouquinho dessas lembranças, tanto do Bruno como do Fino, que jogaram as Olimpíadas. Diferente de mim, participei intensamente das últimas Olimpíadas da Rio 2016, mas de uma outra maneira, não competindo, mas trabalhando em algumas áreas, né? Na parte da manhã, bem cedo, eu fazia o boletim diário, né, da Fox Sports, falando sobre o que havia acontecido no dia anterior. E depois, na sequência, entrava na quadra central e comentava os jogos do dia para o comitê organizador, falando ali em português, com outro comentarista falando do meu lado, da BBC de Londres, falando em inglês. Foi uma experiência fantástica. Eu acho que todo mundo que puder, de alguma maneira, assistir, participar de uma Olimpíada na vida, deveria, porque realmente é uma experiência arrepiante para quem gosta de tênis e para quem gosta de esporte, seja ele qual for. Eu trabalhei e vivi intensamente aqueles 12 dias ali de uma forma que eu nunca vou esquecer. Foram momentos incríveis ali de estar perto, participando de tudo que vinha acontecendo, olhando os jogos praticamente dentro da quadra, falando sobre tudo que vinha acontecendo, fazendo boletins diários, também comentando os jogos. Seguramente ali um dos jogos mais intensos, um dos jogos mais emocionantes que eu tive a chance de comentar foi a primeira rodada do Djokovic contra o Del Potro, com a vitória do Del Potro, que acabou levando ele até a final, quando ele perde para o Andy Murray. Ou seja, foi seguramente um dos momentos mais felizes da minha vida dentro do esporte, dentro do tênis.